É isso, Daniel. Boa tarde a você, aos amigos do NT Sul. Operações de crédito rural, a partir do mês de agosto, começa a vigência, estão sob novas regras, com algumas alterações, com algumas mudanças que foram elaboradas, propostas pelo Conselho Monetário Nacional. A gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, vamos transitar um pouquinho por essas alterações feitas nesta cartilha de concessão de crédito rural com o nosso convidado, conosco o advogado especialista no agronegócio, Dr. Frederico Bus. Boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul, aos telespectadores da TV Cachoeira. Boa tarde aos amigos, é um prazer retornar aqui à TV Cachoeira. Doutor Frederico, eu começo perguntando inicialmente de que maneira essas regras influenciam ou interferem. Era uma mudança necessária? Vai trazer grandes mudanças no nosso contexto do agro? Bem, nós tivemos uma série de alterações no Manual de Crédito Rural, definidas pelo Conselho Monetário Nacional no final do mês de junho, agora na reunião do último dia 29, tá? Um destaque aqui vai para a seção dos impedimentos, né, relativo aos impedimentos sociais, climáticos e ambientais. Esta seção, ela foi instituída, foi colocada no Manual de Crédito Rural em outubro de 2021, já, portanto, há quase 2 anos. E agora, nesta última reunião do Conselho Monetário Nacional, ela sofreu algumas alterações, algumas delas já vigerão a partir de agosto e as outras vigorarão a partir de janeiro do próximo ano. A primeira alteração que eu trago em destaque aqui é para o impedimento de concessão de crédito rural para aqueles empreendimentos situados em imóvel rural que não esteja cadastrado no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ou cuja inscrição no CAR esteja suspensa ou cancelada. O que alterou neste ponto? A redação anterior previa que este impedimento, essa restrição, se aplicava ao produtor rural, ou seja, o produtor rural que não estivesse um imóvel inscrito no CAR não teria acesso ao crédito rural. Agora, esta restrição ela foi ampliada, tá? Essa restrição que já passa a vigorar em agosto, ela prevê que essa limitação se aplica ao empreendimento. Outra alteração que também reputo importante também é com relação, ela já existia, mas ela foi também ampliada, é para aqueles imóveis, para aqueles empreendimentos situados em imóveis localizados total ou parcialmente em unidades de conservação. Também a restrição anterior, ela era para o imóvel rural. Agora ela é para o empreendimento localizado no imóvel rural, ou seja, do mesmo modo que a restrição anterior. Outros 2 pontos que eu reputo importantes, que foram, um deles foi alterado, o outro foi mantido, com relação a restrições para aqueles imóveis, para aqueles empreendimentos, imóveis rurais onde há discussão sobre demarcação de terras indígenas ou remanescentes de quilombos. Essa nova redação, ela prevê que aquele empreendimento situado em um imóvel rural, tá, total parcialmente inserido em terras indígenas, também terá restrição. Só uma coisa que é importante destacar neste ponto: para fins de impedimento de concessão de crédito rural, só se considera terra indígena aquela já homologada, demarcada, regularizada perante a FUNAI, ou seja, que já finalizou o processo, já teve um decreto do governo federal criando, do ponto de vista fático e jurídico, essa terra indígena. Um penúltimo ponto que eu destaco, que também teve uma nova redação, é o que trata da limitação de crédito rural para áreas com embargo ambiental do órgão federal competente, seja o órgão ambiental estadual ou federal. Tá? Tivemos uma nova redação, uma ampliação dessa limitação, que antes se referia somente à região do bioma amazônico. Agora ele se ampliou para os demais biomas do Brasil. Essa limitação, que começa a vigorar em janeiro do próximo ano, ela prevê a restrição de acesso ao crédito rural para aqueles empreendimentos localizados em imóveis rurais com embargo ambiental. E, por fim, um último item neste capítulo dos impedimentos, que neste não houve alteração, foi mantida a redação
do último impedimento, que se refere àquelas pessoas físicas e jurídicas que se encontram no cadastro de empregadores que mantiveram trabalhadores em condições análogas a escravo, né, desde que, logicamente, após decisão administrativa final do Ministério do Trabalho. Doutor Frederico, a gente pode, mediante esse novo regramento, dizer que a legislação se tornou um pouco mais rígida e que exige, entre outras coisas, a questão de situação ambiental regular, né, para concessão de crédito, e também que ela se ampliou mais com relação à abrangência da propriedade para que a partir daí então possa ser concedido ou não o crédito? Sim, podemos considerar, sim, que houve uma maior rigidez nesse sentido. Então, certamente houve uma ampliação, a um rigorismo, né, maior com relação a essas limitações, e algumas delas, parte delas, né, entrarão em vigor apenas em janeiro do próximo ano, portanto deve impactar, né, na safra do próximo ano, mas é importante já que essa informação chegue aos produtores, para que, enfim, também é outro ponto que deve ser analisado pelos produtores antes de arrendar áreas, enfim, programar seus financiamentos, suas lavouras, seus investimentos, porque essas questões, tanto essas limitações decorrentes de imóveis não cadastrados no CAR, prescrição suspensa, que pese a gente saiba que a maioria, mais de 90% dos imóveis estão cadastrados. Sabemos que, portanto, é uma limitação que atinge uma minoria, mas, enfim, requer atenção também com relação a essas questões relativas a embargos, né, por parte de órgãos ambientais, também é algo que merece uma informação prévia do produtor antes de planejar o seu empreendimento, que necessite de recursos do crédito rural. Bom, até agora a gente falou, melhor, o senhor falou sobre a questão de restrições, né? Mas existem também outras mudanças a partir de agora com relação, por exemplo, foi citado restrição com relação a áreas quilombolas e áreas indígenas, mas também há que se considerar que essa cartilha também prevê a partir de agora a inclusão dos quilombolas e a inclusão também dos indígenas no PRONAF, né? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É uma novidade. Sim, sem dúvida também, houve essa previsão, né, no caso dessas comunidades tradicionais que estejam localizadas em áreas, importante frisar, né, já tituladas. Então, áreas em discussão administrativa ou judicial não podem ser caracterizadas como terras indígenas ou quilombolas e, portanto, não podem ser atingidas por estas restrições. Um outro aspecto também que eu acho que eu gostaria de um comentário seu a respeito dessas alterações é com relação à redução da taxa de juros, né, e também a questão da ampliação do limite de crédito. Muitas faixas aí foram ampliadas, né, e os juros reduzidos. Isso é uma questão a se considerar também, né? Não, sim, é um aspecto positivo, a redução de juros, né? E também, né, as alterações do limite de crédito, isso eu vejo com bons olhos. Agora, um ponto que já é o segundo ano que me chama atenção, segundo ano não, já me chama atenção há mais tempo, mas nesse segundo ano eu me refiro porque nós vivemos de 2 anos um forte estiagem atingindo o Rio Grande do Sul. Aliás, nos últimos 4 anos tivemos 3 anos de estiagem. Não adianta eu reduzir taxa de juros ou, de repente, prever até a possibilidade, o Manual de Crédito Rural igualmente prevê a possibilidade de alongamento de custeios, né, na hipótese de investimentos, na hipótese de frustração de safra por fatores adversos, mas são questões paliativas que, se eu não tiver um seguro rural eficiente, não adianta realongar o meu crédito, reduzir minha taxa de juros. O que o produtor precisa é realmente de né, eu acho que cabe uma atenção maior para esse mecanismo de gestão de riscos climáticos, que é o seguro rural, no intuito de fomentar e possibilitar uma maior adesão e ampliar o leque de adesão deste mecanismo de proteção para o produtor. Então, o seguro rural, o seguro agrícola, ele é de fundamental importância para esta gestão de riscos. Por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma área
de agricultura compatível com o Brasil, uma agricultura pujante, compatível com o Brasil, tem 90% da área segurada. Nós não temos nem 20%. Né? O seguro rural é um mecanismo caro, ainda pouco acessado, né, por força de várias limitações que temos. Então, essa questão, até, desculpa se eu abrir um outro leque de discussão aqui que não estava previsto, mas é algo que me chamou a atenção. Eu sempre acho importante pontuar com relação a estes planos safra, exemplo que já pontuei quando eu falei sobre os planos safras anteriores. Tá bom, doutor Frederico, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco no NT Sul mais uma vez e a disponibilidade de conversar conosco e nos prestar esses importantes esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Um abraço a todos. Tá bom, um abração. Daniel, essas as informações então, esse bate-papo aí super ilustrativo e informativo aí sobre novas regras, normas, restrições, enfim, né, do que passa a ser a partir do mês de agosto aí a concessão de crédito rural aqui no Brasil. Eu volto contigo.